Há passagens da Bíblia que se deixam ler rapidamente. Esta não. Em Deuteronômio 25:18, Amaleque não aparece primeiro como um exército glorioso, nem como uma ameaça distante, mas como aquele que atinge todos os que iam ficando para trás. Quando Israel está cansado, é pequeno, é devastador. O texto não nos empurra para o campo de batalha logo de início. Ele nos leva para a retaguarda, para a parte mais frágil da caminhada, para onde os pés já pesam, a água falta e o corpo começa a ceder. É ali que Amaleque entra na história bíblica, não no centro, na borda. Isso muda tudo, porque a pergunta não é apenas por que Deus julgou Amaleque com tanta dureza. A pergunta anterior é outra. Que tipo de violência é essa que a Escritura decidiu preservar com tamanho rigor na memória de Israel? Não se trata só de guerra entre povos do Antigo Oriente. O mundo bíblico conhece guerras. O que torna Amaleque singular, na forma como é lembrado, é a escolha do alvo. O agressor não procura o forte para medir forças, procura o vulnerável para tornar o golpe mais fácil. É um ataque que se aproveita da fadiga. Um ataque feito contra gente que já vinha de um parto nacional doloroso, recém-saída do Egito, ainda sem estabilidade, ainda aprendendo a depender de Deus em terreno seco. Por isso o assunto continua nos incomodando, e deve incomodar. A memória de Amaleque não foi guardada para alimentar fantasia religiosa, mas para preservar um discernimento moral. Há maldades que se mostram justamente no modo como tratam quem não consegue revidar. Isso vale no deserto, vale agora, vale sempre. Quando a Bíblia descreve esse povo, ela não oferece apenas um nome antigo, ela fixa um padrão sombrio, cruel, preciso. Em Êxodo 17, o primeiro combate em Refidim já é narrado em chave solene. Josué vai ao campo. Moisés sobe ao monte com o bordão de Deus nas mãos. Quando as mãos de Moisés se erguem, Israel prevalece. Quando descem, Amaleque avança. Arão e Hur sustentam seus braços até o pôr do sol. O texto termina com um altar chamado Senhor é minha bandeira. Parece uma cena militar e litúrgica ao mesmo tempo, porque é exatamente isso que ela é. Mas Deuteronômio, ao relembrar o episódio décadas depois, acrescenta um dado moral decisivo. Amaleque feriu a retaguarda e não temeu a Deus. A tradição bíblica, portanto, não vê esse inimigo apenas como adversário de Israel. Vê-o como agressor do fraco e desprezador da ordem moral que deveria limitar a força. Aqui começa a tensão que atravessa todo este episódio. Se Deus é longânimo, por que Amaleque é lembrado sob um decreto tão extremo? Se a Bíblia conhece misericórdia, arrependimento e restauração, por que este nome aparece ligado a uma memória que não deve ser apagada, mas também não deve ser absolvida pela pressa? A resposta fácil seria dizer que Amaleque representa simplesmente o mal absoluto. Só que essa resposta, embora tentadora, faz a leitura perder espessura. A Bíblia raramente trabalha com caricaturas tão lisas. Ela nos obriga a olhar para atos concretos, decisões concretas, consequências concretas. Amaleque não é descrito como abstrata escuridão metafísica. Amaleque é lembrado por aquilo que fez. Esse detalhe importa porque protege o leitor de dois atalhos igualmente ruins. O primeiro atalho é transformar Amaleque em metáfora tão ampla que o texto perca chão histórico. O segundo é ler tudo de modo tão seco, tão literalista e tão apressado, que a dimensão teológica do relato desapareça. Nenhum dos dois faz justiça à Escritura. O texto fala de um povo real. Também faz desse povo um sinal duradouro de hostilidade predatória. As duas coisas caminham juntas. Separá-las empobrece a leitura. E há algo mais. A ofensa de Amaleque surge logo depois de momentos em que Israel também vacila. Pouco antes do combate, o povo murmurou por falta de água em Massá e Meribá. Há cansaço externo e fragilidade interna. A comunidade ainda nem aprendeu a caminhar como povo livre, e já encontra um inimigo que percebe a fraqueza da hora. Isso torna a cena dolorosamente humana. O ataque não vem quando todos estão firmes. Vem quando a desorganização, a sede e a incerteza já fizeram seu trabalho silencioso. Não é um detalhe menor, nunca é. Por isso, ler Amaleque com honestidade exige começar aqui, na retaguarda, no cansaço, na pergunta moral que o texto se recusa a deixar morrer. Antes de ser um debate sobre punição, esta história é uma revelação sobre o tipo de mal que se alimenta de desamparo, e a Bíblia decidiu que isso não poderia ser tratado como um incidente qualquer. Ficaria registrado, ficaria pesado diante do povo por gerações. Capítulo 2. Um povo nas bordas do deserto. Para entender por que Amaleque pesa tanto na memória bíblica, vale olhar primeiro para sua localização e para sua origem narrativa.
Em Gênesis 36:2, Amaleque aparece como descendente de Esaú por meio de Elifaz e Timna. Essa nota genealógica parece simples, mas não é inocente. Ela posiciona Amaleque dentro do mundo de Edom, nas margens do parentesco de Israel. Não é um estrangeiro totalmente desconhecido vindo do fim do mapa. É um nome que surge na vizinhança das rivalidades familiares que já atravessam Gênesis, onde irmãos, heranças e bênçãos se tornam linhas de tensão por gerações. Essa origem, porém, não resolve tudo. Ela só abre a porta. O que sabemos historicamente sobre os Amalequitas fora da Bíblia é muito pouco. Pouquíssimo. Não deixaram um império reconhecível, nem uma monumentalidade que permita reconstruir sua história com segurança. Eles aparecem sobretudo como povo de deserto, associado ao Negueb e às faixas áridas ao sul de Canaã, território de mobilidade, rota, pastoreio, incursão, sobrevivência dura. Isso importa porque povos de fronteira não vivem como reinos centralizados. Movem-se, negociam, atacam, recuam, controlam passagem, sabem onde a água está, sabem onde o viajante enfraquece. Nesse sentido, Rephidim não é mero pano de fundo, é lugar de pressão. A paisagem da narrativa conta parte do que a narrativa quer dizer. Israel não enfrenta Amaleque em cidade murada, com abastecimento seguro e fronteiras estáveis. Enfrenta-o numa região em que a sede já havia exposto a fragilidade do povo. O deserto não produz apenas espiritualidade, produz vulnerabilidade. O corpo sente, a ordem social vacila. Quem domina o terreno tem vantagem. Quem chega cansado carrega crianças, idosos, rebanhos e medo. Amaleque, nesse quadro, não surge como rival nobre, surge como predador experiente num ambiente em que os fracos facilmente se tornam presa. Isso ajuda a perceber porque Êxodo 17 e Deuteronômio 25 se completam. Êxodo descreve o confronto em sua dimensão litúrgica e militar. Josué combate, Moisés intercede, Deus garante a vitória, o altar testemunha a dependência do povo. Deuteronômio reapresenta o episódio sob a forma de memória moral. Lembra-te do que Amaleque fez no caminho, não te esqueças. Um texto mostra o campo, o outro mostra a ferida. Um destaca a intervenção divina, o outro fixa a culpa do agressor. Juntos, eles revelam que Amaleque entra na Bíblia não apenas por ter guerreado, mas pelo modo como guerreou. Há leitores que passam depressa por essa distinção, não deveriam. No Antigo Oriente Próximo, a violência era real, frequente e às vezes impiedosa. Ainda assim, os textos bíblicos nem sempre registram os inimigos da mesma forma. Amaleque recebe um enquadramento excepcional. É lembrado como quem ataca sem temor de Deus, e essa expressão no universo bíblico não descreve mera irreligiosidade privada. Ela aponta para uma desordem moral profunda, visível em atos. Não temer a Deus significa agir como se não houvesse juiz acima da força. Significa reduzir o outro à oportunidade. E aqui aparece uma camada que o concorrente quase não explorou: a importância do parentesco ferido. Amaleque vem do ramo de Esaú e Israel vem de Jacó. O livro de Gênesis já tinha mostrado que conflitos familiares podem atravessar décadas sem desaparecer por completo. Mas a presença de Amaleque radicaliza isso de outra maneira. Não se trata simplesmente de rivalidade entre clãs aparentados. Trata-se da degeneração dessa tensão em violência contra os vulneráveis. O parentesco, que poderia ao menos frear a brutalidade, não freia nada. A proximidade torna a ofensa ainda mais amarga. Há também uma ironia amarga no fato de Israel, recém-liberto da opressão egípcia, encontrar no deserto um inimigo que repete outra forma de brutalidade. O Egito esmagava pela estrutura. Amaleque golpeia pela oportunidade. O efeito sobre o fraco, porém, continua sendo o mesmo. O corpo vulnerável se torna o lugar em que o poder mostra o que realmente é. Por isso a Bíblia não registra esse encontro como só mais uma batalha de travessia. Há algo emblemático nele, algo inaugural. É o primeiro povo a enfrentar Israel depois do Êxodo, e o faz justamente pela retaguarda. Não se deve ignorar, contudo, o limite do nosso conhecimento. A arqueologia não nos entrega uma biografia contínua de Amaleque. Restam hipóteses sobre grupos nômades e agropastores no sul, associações regionais, propostas de identificação, mas nada que permita falar com soberba documental. E isso, de certo modo, combina com o próprio efeito bíblico do nome. Amaleque permanece mais como memória teológica de inimizado persistente do que como dossiê histórico completo. A Escritura nos dá traços suficientes para reconhecer o padrão, não detalhes suficientes para satisfazer toda a curiosidade moderna. Isso também nos protege de exageros. Nem tudo pode ser costurado com segurança. Nem todo inimigo posterior deve ser chamado de amalecita sem critério. O texto pede seriedade, não pressa. Ainda assim,
O que ele já mostrou basta para entender o essencial. Amalek pertence ao mundo das fronteiras, conhece a lógica da emboscada e encarna uma forma de força que atinge justamente quem não consegue acompanhar o passo do grupo. É por isso que o nome fica. Não porque tenha sido o maior império. Não foi. Não porque tenha produzido a maior ameaça militar. A Bíblia não diz isso. O nome fica porque revela uma verdade amarga sobre o mal humano. Em momentos de travessia, sempre haverá quem procura a parte cansada da fila. E esse tipo de memória não some fácil. Capítulo 3. Lembrar e não esquecer poucas expressões soam tão estranhas aos nossos ouvidos quanto esta. Em Deuteronômio 25. Lembra-te, não te esqueças. Parece redundância. Não é. Quando a Bíblia repete dessa forma, ela não está desperdiçando palavras. Está moldando consciência. Lembrar, aqui, não significa cultivar rancor privado. Significa preservar discernimento moral em comunidade. Esquecer Amalek seria mais do que perder um dado histórico. Seria perder a capacidade de reconhecer o tipo de violência que fere o fraco e se gaba da própria vantagem. Mas o texto vai além da memória. Ele anuncia que quando Israel tivesse descanso de seus inimigos, deveria apagar a lembrança de Amalek debaixo do céu. E é aí que muitos leitores travam. Com razão. Não há como ler isso levianamente. A ordem é severa, o peso é real. Fingir que não é seria honesto. A escritura não precisa de maquiagem piedosa, precisa de leitura responsável. Diante desse mandamento, surgem pelo menos duas grandes linhas de interpretação entre leitores sérios. Alguns entendem que o texto descreve um juízo singular, localizado na história da aliança, contra um povo cuja hostilidade persistente e cuja violência predatória se tornaram símbolo concreto de oposição radical ao propósito de Deus para Israel. Nessa leitura, Amalek não é um modelo para futuras guerras humanas, mas um caso específico de julgamento dentro da narrativa de Israel, algo tão circunscrito quanto perturbador. A dureza do mandamento não é negada, é reconhecida como parte de um momento único da história bíblica. Outros observam que a linguagem de destruição total no Antigo Oriente podia funcionar como retórica de guerra e consagração, sem exigir que o leitor moderno imagine necessariamente o extermínio no sentido administrativo e absoluto que nossa imaginação associa à expressão. Nessa leitura, o texto continua duro, muito duro, mas pertence também ao registro de linguagem bélica de sua época, em que destruir totalmente podia servir para expressar subjugação decisiva sob o juízo de Deus. Essa posição não resolve todo o desconforto moral, mas impede simplificações anacrônicas e pede atenção ao gênero, ao contexto e ao uso de hipérbole em relatos de guerra antigos. Nenhuma dessas leituras permite comodidade. Essa é a verdade. Quem busca uma solução que elimine toda a tensão provavelmente sairá frustrado. O texto deixa peso nas mãos do leitor, e talvez precise deixar, porque a memória de Amalek não foi escrita para ser domesticada por frases suaves. Foi escrita para manter Israel desperto para duas coisas ao mesmo tempo: a santidade de Deus e a seriedade com que ele vê a violência contra os vulneráveis. Há ainda um termo importante no pano de fundo desse capítulo, mesmo quando não é pronunciado com explicação técnica em toda pregação popular: a ideia de algo devotado ao juízo de Deus. Frequentemente associada ao Eren, não é simples saque militar, não é expansão imperial comum. Em sua lógica mais dura, significa que aquilo entrou na esfera do juízo divino e não pode ser reaproveitado para prestígio, lucro ou ornamentação do vencedor. Isso explica por que, mais tarde, o problema de Saul não é apenas não ter matado Agag, é também ter preservado o que lhe parecia valioso. O que estava sob juízo não podia virar troféu. Perceba como esse detalhe muda a maneira de ler. Se alguém pensa o episódio só em termos de eficiência militar, Saul quase parece pragmático. Preservar o rei inimigo e o melhor do rebanho seria gesto político comum, talvez até inteligente. Mas o texto rejeita exatamente essa lógica, porque Amalek não foi entregue a Israel para enriquecer Israel. Foi entregue ao juízo de Deus. Transformar aquilo em capital simbólico ou embutir a falsificar o sentido da ordem recebida. Isso nos leva a um ponto essencial: a memória de Amalek em Deuteronômio é inseparável da ética da aliança. Israel é o povo que sabe o que é ser esmagado, saiu do Egito, conhece a condição do escravo, do cansado, do exposto. Quando a Torá manda lembrar Amalek, ela não está apenas dizendo, não esqueçam o inimigo. Está dizendo, não deixem que a experiência da libertação se desconecte da defesa do vulnerável. Um povo salvo do jugo não tem o direito de tratar com indiferença a agressão contra quem ficou para trás.
E, no entanto, a ordem de apagar Amaleque continua a ferir nossa sensibilidade. Isso não deve ser ocultado. Há textos bíblicos que consolam imediatamente. Outros exigem reverência, lentidão e resistência ao impulso de fazer deles slogans. Este é um desses casos. Não é um texto escrito para ser usado como desculpa de violência religiosa contemporânea, nem como peça embaraçosa a ser silenciosamente empurrada para o fundo da estante. Ele permanece porque força o leitor a encarar a pergunta que não quer desaparecer. O que a santidade de Deus faz diante da crueldade que se alimenta da fraqueza alheia? Talvez por isso o mandamento una duas ações que parecem contrárias, mas não são. Lembrar e apagar, lembrar o ato, apagar a soberba do agressor, lembrar a culpa, apagar a glória que ela pretendia construir, lembrar o sofrimento do fraco, apagar a pretensão de que a violência predatória pode instalar-se no mundo sem resposta. Israel precisava aprender isso. Nós também. Capítulo 4. Saul, diante do que não podia negociar 4 séculos se passam entre o ataque no deserto e a ordem dada a Saul em Samuel 15. Esse intervalo importa muito. A Bíblia não pinta Deus como alguém reagindo por impulso. O juízo contra Amaleque não cai no mesmo dia do primeiro ataque. Ele atravessa a história e reaparece quando a monarquia israelita já está estabelecida. Samuel lembra a Saul o motivo do mandamento. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, pondo-se contra ele no caminho, quando subia do Egito. A memória ainda está viva. O rei agora é o instrumento chamado a cumprir o que antes fora dito. Aqui muitos resumos se apressam. Dizem apenas, Saul desobedeceu. Isso é verdade, mas ainda é pouco. A grandeza trágica do capítulo está no modo como Saul desobedece. Ele não rejeita a ordem de frente, com insolência clara. Ele obedece pela metade e chama isso de fidelidade. Esse é o ponto. O homem não se apresenta como rebelde, apresenta-se como devoto. A narrativa fica tão penetrante justamente porque mostra uma consciência capaz de maquiar sua própria ruptura. Saul vence militarmente, não falha no campo, falha no coração da ordem, poupa Agag, o rei de Amaleque, e preserva o melhor dos rebanhos. O texto é minucioso. O que era desprezível e sem valor foi destruído. O que parecia bom, isso foi preservado. A seletividade denuncia tudo. Saul não tratou o mandamento como palavra soberana de Deus. Tratou-o como material a ser editado por seu próprio juízo, por conveniência política e por preocupação com a aparência pública. Ele não quis ficar com o que era baixo, mas quis reter o que parecia nobre, útil, prestigioso. É por isso que a cena seguinte pesa tanto. Antes mesmo de encontrar Samuel, Saul vai a Carmelo e levanta para si um monumento. Um monumento. Basta essa nota para que o capítulo ganhe cor humana e amarga. O homem que deveria executar o juízo de Deus transforma a campanha em ocasião de autoafirmação. Não é só desobediência, é vaidade religiosa. É o uso da missão recebida para consolidar a própria imagem. Quando Samuel chega, Saul o saúda com palavras que quase ferem os ouvidos do leitor. Cumpre a palavra do Senhor. Mas o profeta responde com o som dos animais, ovelhas, gado. O ruído do que não deveria estar ali desmonta a versão oficial. A cena é poderosa justamente por isso. A verdade não aparece primeiro como argumento sofisticado, mas como barulho incontornável. Há momentos em que a dissonância moral não precisa de grande discurso. Basta ouvir o que está berrando ao redor. Saul então transfere a responsabilidade. Diz que o povo poupou o melhor do rebanho para sacrificar ao Senhor. É uma justificativa religiosamente elegante e falsa. Mesmo que houvesse intenção cultual, a ordem não autorizava reaproveitamento. O que estava sob juízo não podia ser reciclado como oferta nobre. Samuel então corta a neblina com uma das frases mais duras de toda a literatura bíblica. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não porque sacrifício não importa em nenhum contexto, mas porque culto usado para encobrir desobediência torna-se insulto. Há um detalhe revelador no meio do confronto. Saul admite ter pecado, mas logo pede honra diante dos anciãos e do povo. Ele quer perdão sem perder rosto. Quer restauração simbólica sem atravessar inteiramente a verdade do que fez. E isso ajuda a perceber que Agag, nesse capítulo, não é só o rei inimigo poupado. É também o sinal visível de um tipo de liderança que não consegue levar a obediência até o fim quando isso ameaça. Sua imagem pública, Saul teme ao povo. Samuel diz isso com clareza. O rei mede a palavra de Deus pelo custo político de cumpri-la. É aqui que Amaleque deixa de ser apenas um inimigo externo e passa a testar a fibra moral de Israel por dentro. O verdadeiro drama de 1 Samuel 15 não é só que Agag ficou vivo por algumas horas ou dias a mais.
O drama é que Saul revelou que seu reinado não estava totalmente governado pela voz que o ungiu. Entre a ordem recebida e a decisão tomada, ele instalou o próprio cálculo, e o texto não chama isso de maturidade política, chama de rejeição da palavra do Senhor. Samuel, por sua vez, não negocia. Quando Agag é trazido, o rei amalequita parece achar que o amargor da morte já passou, mas não passou. Samuel o executa diante do Senhor em Gilgal, e a cena é tão dura quanto precisa ser para quebrar qualquer tentativa de romancear o episódio. O profeta não faz espetáculo, faz encerramento judicial. Se lido superficialmente, o momento parece apenas brutal. Se lido no fluxo do capítulo, ele mostra algo específico, o que Saul deixou em suspense. Samuel conclui. O profeta termina o que o rei havia transformado em negociação. Isso explica porque 1 Samuel 15 é, ao mesmo tempo, capítulo sobre Amaleque e capítulo sobre Saul. Um tema revela o outro. Amaleque expõe a natureza do reinado saulino. A ordem divina revela a profundidade do auto-engano humano. O que parecia campanha militar torna-se diagnóstico espiritual e político. E o diagnóstico é severo. Um governante pode até vencer por fora e perder por dentro. Não é uma lição antiga apenas. Continua atual. Há formas de obediência parcial que são, na prática, resistência adornada. Há justificativas religiosas que escondem apego a prestígio. Há pecados que sobrevivem porque chegaram até nós vestidos de utilidade, bom senso ou reverência. Saul não preserva Agag por acidente. Preserva-o porque, em algum nível, ainda quer administrar por si mesmo aquilo que Deus havia retirado de sua administração. Esse ponto é decisivo. O capítulo não condena apenas o erro de execução. Condena a pretensão de ajustar a palavra divina ao interesse do executor. Por isso a frase de Samuel continua tão afiada. Rebelião e obstinação não se tornam santas porque aprenderam vocabulário de altar. Se esta leitura cuidadosa da Escritura está ajudando você a escutar o texto com menos pressa e mais verdade, permaneça com o canal. Há outras passagens que também merecem esse mesmo tipo de atenção paciente. Quando Samuel se afasta, Saul agarra a orla do manto do profeta e o tecido se rasga. Samuel transforma o gesto em sinal. O reino foi rasgado dele. É uma imagem memorável porque revela o que já aconteceu antes no invisível. O rasgo no pano só torna visível o rasgo na vocação. E tudo isso acontece por causa de Amaleque, sim, mas também por causa daquilo que Amaleque revelou em Saul. O rei venceu a batalha e perdeu o trono. Capítulo 5. O nome de Agag volta à superfície muitos séculos depois de Saul. O livro de Éster apresenta um homem chamado Ramã, filho de Amedata, ou Agagita. Uma palavra basta para o leitor bíblico atento sentir um eco antigo. Agag. O nome reaparece e com ele retorna uma memória que parecia enterrada. É aqui que o concorrente percebeu uma conexão importante, mas a contou de modo rápido demais. O livro de Éster certamente quer que o leitor ouça o eco de 1 Samuel. Isso parece claro, mas a natureza exata desse eco pede cuidado. Alguns intérpretes entendem Agagita como indicação genealógica real, ligando Ramã a Agag, rei dos Amalequitas. Outros sustentam que o título funciona mais como marca literária e teológica, uma forma de reacender o conflito antigo dentro de outra moldura histórica. Seja como for, o efeito narrativo é poderoso. O velho inimigo retorna não no deserto, mas no centro do Império Persa, agora revestido de burocracia, decreto e acesso ao poder imperial. Amaleque, se é Amaleque aqui em linha direta ou em memória simbólica, já não ataca a retaguarda de viajantes cansados. Tenta destruir um povo inteiro por meio da lei do palácio. Isso torna Éster especialmente fascinante. O livro quase não menciona Deus de forma explícita, mas respira a providência. E dentro dessa providência escondida, as antigas linhas da memória bíblica parecem ser reatadas. Ramã, o Agagita, quer a aniquilação dos judeus. Mordecai, o benjamita, recusa dobrar-se diante dele. Não é um detalhe qualquer. Saul também era benjamita. O livro parece colocar diante do leitor, com ironia e profundidade, uma espécie de novo encontro entre Benjamin e Agag, entre um passado mal resolvido e uma hora decisiva da história do povo. Só que aqui o drama amadureceu. Mordecai não é rei, Éster não é profetisa pública. O conflito não se resolve em campo aberto. Resolve-se em corredor de palácio, em banquete, em risco calculado, em coragem feminina, em vigília política e em reversão providencial. O mal mudou de forma. Continua mortal. Agora sabe escrever decretos. Essa transformação é importante. Em Éxodo, Amaleque surge como agressor de estrada. Em Éster, o eco de Agag aparece como ameaça sistêmica, articulada dentro da máquina de um império. A Bíblia, desse modo, amplia o retrato da hostilidade contra o povo aliança.
O mal pode vir com espada, pode vir com selo real, pode vir com linguagem administrativa, pode vir vestido de legalidade. Também aqui o tema da memória se mantém. Hamã não odeia Mordecai apenas como indivíduo, quer destruir todos os judeus ligados a ele. O ataque a um se estende ao corpo inteiro. Isso lembra, em chave imperial, a velha lógica de Amaleque: ferir não só um opositor, mas o povo ao qual ele pertence. Revela sua natureza, mas é preciso resistir a exageros. O livro de Esther não diz, em termos historiográficos modernos, tudo o que gostaríamos de saber sobre a descendência de Hamã. Não oferece o tipo de prova documental que encerraria a questão para sempre, e talvez esse nem seja o seu objetivo. A força do texto está menos em satisfazer curiosidade genealógica absoluta e mais em reacender na mente do leitor a memória de um antagonismo antigo. O nome Agagita faz o trabalho literário e teológico que precisa fazer. Ele diz: essa ameaça não surgiu do nada. Há uma história por trás dela, há uma dívida moral antiga, há algo não resolvido que voltou. É nesse ponto que a falha de Saul ganha um eco impressionante. Em 1 Samuel 15, Agag foi poupado por cálculo e vaidade. Em esta, o nome de Agag retorna ligado a um projeto genocida. O texto não precisa dizer que tudo é uma linha biológica reta para produzir seu efeito teológico. Basta mostrar que a obediência parcial de ontem se converte em perigo ampliado amanhã. O que Saul tratou como detalhe controlável volta como ameaça grande demais para um homem só de ter. E então Deus, silenciosamente presente, levanta esta. O livro não romantiza sua posição. Aproximar-se do rei sem chamada podia custar a vida. Mordecai a pressiona com aquela frase famosa sobre ter chegado ao reino para um momento como aquele. O leitor sente o peso. Não há garantia fácil. Há risco real. A coragem de Esther não substitui a providência. Torna-se o modo pelo qual a providência age dentro da fragilidade humana. Quando Hamã cai na própria trama, o livro mostra que o mal imperial também pode ser revertido, mas não sem custo emocional nem sem tensão. A salvação em Esther passa por jejum, medo, cálculo, demora e exposição. Isso importa para o nosso tema porque impede uma leitura infantil de Amaleque. O inimigo bíblico não surge sempre por intervenção instantânea. Às vezes, a resposta divina amadurece ao longo de séculos, atravessando deserto, monarquia, exílio e corte estrangeira. Por isso o nome de Agag em Esther não soa como adorno literário, soa como memória que subiu à superfície no momento certo. E ao subir, obriga o leitor a perceber que a Bíblia não vê a história como uma sucessão de episódios soltos. Ela vê continuidade moral, vê sementes, atrasos, consequências, vê o que o orgulho humano costuma ignorar. Nada do que poupamos por interesse permanece pequeno para sempre. No livro de Esther, o passado não desapareceu, esperou. Capítulo 6. O peso moral de Amaleque. Chegamos ao ponto em que muita gente prefere apressar o passo. Não convém apressar. Amaleque é uma das passagens em que a Bíblia exige do leitor não só fé, mas maturidade moral. O problema não está apenas em identificar quem foi Amaleque ou onde apareceu. O problema é aprender a ler um texto de guerra santa sem transformá-lo nem em slogan devocional, nem em licença para violência religiosa. Aqui é preciso dizer algo com toda clareza. Os cristãos não receberam o mandamento de reproduzir Amaleque. Não receberam. O Novo Testamento não autoriza a Igreja a localizar seus inimigos históricos e tratá-los como Israel tratou certos povos sob o juízo específico dentro da Antiga Aliança. A travessia hermenêutica é decisiva. Quem ignore socorre para o abuso. Jesus não ensina seus discípulos a exterminar os adversários. Ensina-os a amar os inimigos, a orar pelos perseguidores e a vencer o mal sem se tornar imagem dele. Isso não esvazia o Antigo Testamento. Obriga-nos a lê-lo dentro de sua própria economia e depois através da cruz. Ainda assim, seria covardia fingir que o problema moral desapareceu só porque fizemos essa distinção. Não desaparece. Continuamos diante de um estudo duro, e é precisamente por isso que leitores cristãos antigos tentaram captar sua força sem importar sua forma militar. Para vários intérpretes da igreja primitiva, Amaleque passou a representar aquilo que ataca a alma quando ela está cansada, aquilo que resiste ao povo de Deus nas horas de transição, aquilo que explora a fragilidade. Essa leitura espiritual não pretende negar o sentido histórico original, pretende impedir que a aplicação posterior se torne monstruosa. Mas mesmo essa espiritualização precisa de freios. Se Amaleque vira metáfora para qualquer pessoa de quem discordamos, tudo foi perdido. Se qualquer opositor político, teológico ou cultural passa a ser chamado de amalecita, o texto foi convertido em arma ideológica.
e esse uso é uma traição à própria gravidade da Escritura. Amaleque, no texto bíblico, não é um rótulo pronto para ser colado no inimigo do momento. É uma memória específica de violência predatória e um nome associado a juízo dentro da história de Israel. A aplicação espiritual, quando existe, deve falar antes do mal que habita a soberba, a crueldade, a covardia moral e a obediência cortada pela metade. Também aqui cabe corrigir outra simplificação comum. Às vezes se faz uma linha direta entre Amaleque e Herodes, como se tudo fosse o mesmo fenômeno sem nuance. A relação mais segura é outra. Herodes era idumeu, ligado ao mundo de Edom e, portanto, ao universo mais amplo da descendência de Esaú. Há semelhanças de hostilidade ao povo de Deus e à promessa messiânica, sem dúvida, e a matança dos meninos de Belém em Mateus 2 faz o leitor sentir de novo a velha lógica de poder contra os indefesos. Mas isso não significa que toda oposição edomita seja simplesmente Amaleque reencarnado. A Bíblia é mais precisa do que nossos atalhos. Essa precisão importa porque a força do tema está justamente em não confundir as camadas. O que o texto diz diretamente? Amaleque atacou Israel de forma covarde. Deus mandou que a memória desse ato não fosse tratada como banal. Saul falhou ao cumprir o juízo ordenado. Esther reacende o eco de Agag em um contexto ameaça genocida. O que a tradição posterior diz? Que Amaleque se torna figura do inimigo persistente, às vezes também da tentação interior, da dureza do coração, da oposição ao propósito de Deus. O que permanece debatido? Como exatamente entender a linguagem da destruição total? Como relacionar a Gagita, a Agag, com precisão histórica e até onde certas conexões posteriores devem ser estendidas? Essas distinções não enfraquecem a leitura, fortalecem, tornam-na honesta, e só uma leitura honesta consegue realmente ouvir o que Amaleque ainda diz. Pois o centro do problema não é o exorcismo umpoante. O centro é a pergunta sobre o que a santidade de Deus faz diante da crueldade persistente, e sobre o que o povo de Deus faz com textos que não se deixam reduzir à sensibilidade moderna sem perda, nem à literalidade agressiva sem catástrofe. Talvez seja por isso que Amaleque continua provocando tantos discursos ruins. Há quem use o tema para inflamar a paranoia religiosa. Há quem o enterre por embaraço moral. Os dois caminhos falham. O texto não quer paranoia, também não aceita esquecimento confortável. Ele quer que a comunidade reconheça a gravidade do mal que se alimenta do cansaço alheio e entenda que juízo e memória na Bíblia não são ideias abstratas. Tem corpo, tem tempo, tem custo. No fundo, Amaleque obriga o leitor a crescer, obriga-o a abandonar a fantasia de que toda passagem difícil pode ser resolvida com uma frase bonita. Nem sempre pode. Algumas passagens precisam ser habitadas com reverência e tremor. Esta é uma delas. Capítulo 7. Depois da guerra, o que permanece se tudo o que tirarmos de Amaleque for uma imagem genérica de lutar contra o mal, teremos escutado pouco. Se tirarmos apenas uma tese sobre violência antiga, também será pouco. O que permanece depois dessa longa travessia bíblica é algo mais exigente. Permanece a memória de que Deus leva a sério aquilo que os poderosos costumam tratar como detalhe: o corpo cansado, a retaguarda, o fraco que já não consegue acompanhar. Permanece a revelação de que a obediência parcial é uma forma sofisticada de recusa. Permanece a advertência de que o mal não desaparece só porque foi adiado ou revestido de linguagem religiosa. Talvez seja por isso que a figura de Saul continue tão dolorosa. Ele não é o homem que odiou a Deus abertamente. É o homem que quis administrar a palavra de Deus com sua própria prudência. Quis deixar vivo o que julgou útil. Quis parecer obediente sem entregar a obediência inteira. E nisso se torna perigosamente próximo de toda a consciência que tenta conciliar a reverência externa com reservas internas. Amaleque, nesse sentido, não é apenas um nome antigo no mapa do Sul. É também o teste daquilo que fazemos com as ordens que ferem nosso orgulho, cortam nosso cálculo e não cabem em nossa autopreservação. Mas a última palavra cristã sobre esse tema não pode ser Samuel em Galgal. Tem de passar por Cristo. Isso não anula 1 Samuel 15. Reorienta a maneira como a igreja o lê e aplica. Na cruz, o mal não é tratado como irrelevante. Também não é vencido por mera repetição da violência. É julgado e desarmado de uma forma que expõe sua profundidade maior. O Novo Testamento descreve a cruz como derrota dos poderes e reconciliação operada onde nós só produziríamos vingança ou desespero. O inimigo definitivo do povo de Deus já não é identificado por etnia, território ou genealogia, mas pelo pecado, pela morte, pelo acusador, pela rebelião que corrompe o coração humano inteiro.
É aqui que a leitura espiritual de Amaleque encontra seu limite e sua utilidade. Seu limite: não podemos transformar pessoas e povos em amalecitas modernos para justificar hostilidade. Sua utilidade: podemos reconhecer que há, sim, padrões de maldade que continuam escolhendo a retaguarda, explorando o cansaço, ferindo os pequenos, sobrevivendo em nossas meias obediências, reaparecendo em estruturas, decisões e hábitos que deixamos vivos porque ainda nos parecem valiosos. Isso continua verdadeiro, muito verdadeiro, quando Jesus acolhe os pequenos, quando adverte contra escandalizar os frágeis, quando se aproxima dos cansados e sobrecarregados. Ele se coloca exatamente onde Amaleque havia ferido. Esse contraste importa. A lógica do reino não pisa a retaguarda, protege a retaguarda. Não se alimenta da fraqueza do outro, carrega o peso do outro. Não transforma vulneráveis em oportunidade, transforma vulneráveis em centro de cuidado. Talvez seja essa uma das maneiras mais profundas de perceber a diferença entre o espírito da violência predatória e o senhorio de Cristo. E há ainda a dimensão da memória. Deuteronômio diz: lembra-te, não te esqueças. No Evangelho, a memória também é central, mas agora ganha nova forma na mesa do Senhor. Fazei isto em memória de mim. A comunidade cristã é uma comunidade que lembra o êxodo, lembra a cruz, lembra o corpo ferido, lembra que Deus ouve o clamor dos oprimidos, lembra que a salvação não nos foi dada para nos tornar duros com os fracos, mas para nos conformar ao Filho que se entregou por eles. Quando essa memória se perde, a igreja pode continuar religiosa e ainda assim começar a soar mais como Saul do que como Samuel, mais como império do que como povo do Cordeiro. Então, o que fazer com Amaleque hoje? Primeiro, recusar a caricatura. O texto merece mais seriedade do que slogans. Segundo, admitir a dificuldade moral sem fingir que ela não existe. Terceiro, conservar o discernimento que a passagem protege. A maldade se revela com nitidez especial quando ataca os exaustos, os atrasados ou sem defesa. Quarto, ouvir a advertência de 1 Samuel 15 dentro de nós mesmos. O que estamos preservando porque ainda parece útil, bonito ou politicamente conveniente, embora já saibamos que não deveria governar nossa vida. Às vezes não é a gaga em carne e osso, às vezes é orgulho alimentado pela reputação, às vezes é ressentimento bem vestido, às vezes é covardia que aprendeu a citar linguagem piedosa. O texto deixa essa pergunta de pé, e faz bem. No fim, Amaleque não permanece na Bíblia para satisfazer curiosidade sobre povos do deserto, embora isso tenha seu lugar. Permanece para dizer que Deus não ignora a violência contra o fraco, que a memória moral de um povo não pode ser construída sobre esquecimento conveniente e que a obediência dividida cobra um preço maior do que imaginamos. Permanece também para nos lembrar que a leitura cristã das Escrituras deve atravessar a cruz sem amputar o Antigo Testamento e sem usar o Antigo Testamento para negar a cruz. Esse é um equilíbrio difícil, mas necessário. Se este tipo de narrativa bíblica cuidadosa importa para você, sua reflexão nos comentários ajuda a indicar quais temas devem ser tratados com essa mesma seriedade nas próximas leituras. A última imagem que fica não é a de uma vingança simples, é de uma pergunta entregue à consciência do povo de Deus. Quem está ficando para trás? E o que nossa fé faz com isso? Enquanto essa pergunta permanecer viva, Amaleque ainda estará cumprindo sua função mais profunda na Escritura. E talvez seja exatamente por isso que esse nome nunca foi deixado em paz.